Sempre que a gente fala em valores do usucapião, muita gente acha injusto que o agrimensor, eu já disse várias vezes, quando eu falo agrimensor, eu estou generalizando todos os profissionais da nossa área que trabalham com determinado serviço. Então, pode ser um engenheiro agrônomo, pode ser um engenheiro agrícola, um técnico, desde que ele tenha habilitação. Mas no caso do usucapião é diferente, porque para a primeira etapa, pode ser qualquer profissional que assine uma planta e um memorial descritivo. Porém, para a segunda etapa, que terá que certificar, aí o profissional terá que ser habilitado pelo INCRA e pelo CREA. Bom, então quando a gente fala em preços do usucapião, muita gente fala, o advogado ganha muito e a gente cobra pouco. A gente cobra pouco porque, na verdade, a gente não se valoriza. E nós vamos ver agora aqui se realmente o advogado ganha mais do que o agrimensor mesmo. Mas para iniciarmos em valores, vamos primeiramente dar uma pinceladinha no valor que o posseiro, né, o solicitante vai pagar. De início, ele tem as custas. Do momento que ele contrata o advogado, ele já inicia a ter despesas. Mas vamos lembrar o seguinte, ele não vai pagar ITBI, porque ITBI é o imposto de transmissão de bens imóveis. E ninguém está transmitindo para ele, ele está tendo aquisição originária do domínio. Então, ele será o primeiro dono daquele domínio. Então, por isso que é dispensado o ITBI. Mas as outras despesas, ele já vai tendo, né? Por exemplo, ele vai ter que pagar a ata notarial. A ata notarial, segundo o provimento 65, enquanto os estados não tiverem uma legislação específica sobre a fixação de emolumentos para a usucapião extrajudicial, vai ser adotado o que está no provimento 65. Muitos estados já editaram esses valores de emolumentos. Mas para quem não editou, não foi editado ainda, será esse aqui. A ata notarial será uma porcentagem de acordo com o valor venal do imóvel. Quando fala valor venal, pode ser o valor que está no último IPTU ou no último ITR. Se não estiver estipulado em nenhum dos dois, será o valor de mercado aproximado, né? Ele irá pagar também o registro, que é 50% do valor previsto na tabela de emolumentos para o registro normal da propriedade. Se o pedido for deferido, também serão devidos emolumentos pela aquisição da propriedade, que será equivalente também a 50% do valor previsto na tabela de emolumentos para o registro. Bom, então assim, o usucapião ela se torna mais barato do que se ele estivesse adquirindo um imóvel. E ele tem as outras despesas que já iniciam desde que ele contrata o advogado. São as diligências, reconhecimento de firma, escrituras declaratórias, certidões, buscas, averbações, notificações, editais. Então, assim, esse dinheiro que muitos advogados já solicitam uma verba ali no início, né, junto com o primeiro pagamento dele. Para saber quanto cobra um advogado, eu busquei tabela aleatoriamente de 3 estados, do Pernambuco, Goiás e São Paulo. No Pernambuco, a tabela da OAB diz que para o usucapião será cobrado 20% sobre o valor do bem e sendo o valor mínimo R$ 3.500. Então, aquelas áreas muito pequenas ou que de pouco valor, às vezes a área até é grande, mas não é produtiva e ela é menos valorizada, se ela não atingir o valor mínimo, será cobrado R$ 3.500. Em Goiás, o valor mínimo é só 10%, mas o valor da porcentagem é 10% do valor do imóvel. Mas, em compensação, aqui em Goiás, as áreas são grandes. Tem um lugar aqui em que o hectare é R$ 80.000, tem lugar que às vezes é só 10 mil, varia. Só que o mínimo em Goiás é muito alto, o mínimo é R$ 8.139,74. Em São Paulo, é 20% do valor do imóvel ou o mínimo de R$ 4.354,77.
É o que todo mundo da nossa área sempre fala. Por que que o CREA não tem uma tabela, ou o CFT, seja quem for, né? Não faz uma tabela porque fica mais fácil. É porque se fizer, ninguém vai seguir. A gente conhece muito bem com quem que a gente está lidando, né? Infelizmente, a verdade é essa. Mesmo que faça, tem a fórmula, me fala aí. Quando, talvez em um município, um consegue aplicar a fórmula numa boa. Eu conheço vários que aplicam e tem muitos clientes, mas eu tenho vários que falam que se aplicar não tem cliente. Então, onde que está o problema aí? Um aplica e tem cliente no mesmo município, o outro fala que se aplicar não tem cliente. O advogado, por exemplo, se ele vai pegar uma causa de usucapião, ele tem argumentos para o proprietário pagar para ele esse valor e sair satisfeito. Um dos argumentos que eu sei que eles usam é falar sobre a valorização do imóvel. O que ele diz? Olha, seu imóvel vale R$ 250 mil hoje. Quando nós fizermos e você me pagará, suponhamos, se for aqui em Goiás, você me pagará R$ 25 mil. Mas depois que você estiver com o documento, que ele estiver registrado, ele vai valer 500 mil. Então, quer dizer, é um dos argumentos que o advogado usa ele só vai, o proprietário fala, é mesmo, né, tá certo. Mas se a gente falar isso, pô, a casa cai. Aí os próprios colegas vão martirizar. Vão falar que tá roubando, fala que arruma tanta coisa para queimar o colega que está no valor normal, no valor justo. Bom, e o agrimensor? A gente não tem uma tabela. Nós não temos onde nos basearmos. Então, assim, o que a gente acaba tendo uma referência? É a raiz quadrada do hectare vezes o salário mínimo. Mas isso aí, nosso capião, talvez assim, teria que ser cobrado, porque você, nosso capião, você é obrigado a ter uma medida já referenciada, mesmo porque isso faz parte do provimento 65. Quanto à certificação, é só quando for registrar. Então, mas muita gente confunde, já quer fazer certificação logo, não pode, porque o imóvel, nós já estudamos aqui durante o curso, o imóvel ele não pode ser certificado sem ser registrado, ou que tenha pelo menos um título que possa levar a registro. No caso do usucapião, enquanto está dando início ao processo, ele não possui esse título. Então, a referência seria essa. Mesmo assim, olha lá quem vai conseguir. Antes que a gente faça uma comparação, eu vou trazer 2 exemplos para a gente comparar. Eu estive olhando no site daquele Jus Brasil e encontrei uma reportagem interessante. Eles deram 5 motivos pelos quais a usucapião extrajudicial é uma excelente oportunidade para advogados. E realmente é mesmo. A primeira, a exigência da presença do advogado em todos os atos do processo, desde o início. Tanto que é assim que tem advogado que é ele que escolhe o agrimensor que vai fazer o serviço. Às vezes é um amigo, um parente, às vezes ele tem um convênio com algum profissional e uma porcentagem, um manda serviço para o outro, mas a presença dele é do início ao final. Celeridade e eficiência dos cartórios. Por que o advogado considera isso uma vantagem? É porque o advogado, normalmente, quando ele pega uma causa, é muito difícil ele pegar uma causa que ele resolve em menos de um ano. Porque ele depende de juiz, depende às vezes de rolar testemunha, e às vezes vai 1 ano, 2, uma causa até simples. Antes da usucapião ser extrajudicial, ter essa opção de ser extrajudicial, no judiciário chegava a demorar 5, 6 anos. Tem usucapião que já estava com o juiz antes dessa possibilidade de ser extrajudicial e agora que está saindo. Então já tem usucapião que já tem quase 10 anos. Então, para ele é um alívio ser extrajudicial, porque é rápido, em 6 meses está pronto. Honorários para os campeão extrajudicial são excelentes. É claro que são, ele não tem serviço. Qual o serviço que ele vai ter? Juntar documento e dar entrada no cartório. Ata notarial, quem vai fazer é o notário. Ele não vai ter trabalho nenhum. Ele pode até falar para o cliente, vai no cartório e fala que você quer fazer uma ata notarial. O agrimensor que vai fazer a medição, a planta, o memorial, já vai entregar tudo pronto para ele. Os documentos no cartório, alguns pegam, já cobram por isso, outros já falam
o cliente dele solicitar nos cartórios certidões negativas. Às vezes o profissional que vai atrás dos confrontantes, mas nesse caso, muitos cartórios, quando é usucapião, eles preferem que os confrontantes vão assinar lá no cartório. Então, no horário para eles, são excelentes. Baixa concorrência entre advogados. Por quê? Porque são poucos advogados que trabalham com usucapião. Do mesmo jeito que são poucos advogados que trabalham na área ambiental, são poucos advogados que trabalham na advocacia agrária. Então, a concorrência também entre eles é pouca. E outras causas e clientes podem surgir. A causa de um parente, a causa de um vizinho do imóvel, a causa do cliente dele que vai indicar outro cliente para ele. Então, para ele, a usucapião é uma oportunidade tanta. E olha o tanto que eles ganham, né? Mas por minha conta, eu vou dar minha opinião aqui de 5 motivos que pode ser uma excelente oportunidade para nossa área. Primeiramente, oportunidade de novos serviços. Todo imóvel é usucapiendo. Ao registrar, é obrigatório que ele tenha o CCIR, o CAR e o TR. Então, só aí você já tem 3 serviços a mais. Você fazendo o usucapião, outros clientes vão trazer para você o CCIR, vão trazer o CAR. Então, quer dizer, pelo usucapião você faz outros serviços. Não depende da celeridade e eficiência dos cartórios. Por que não depende? Porque você só vai entregar a planta memorial para o advogado. Daí para frente, ele que se vire. Você não tem nada a ver com isso. O processo vai rolar independente de você. O máximo que você pode fazer é, se às vezes você que foi procurado pelo cliente para fazer o usucapião, então você ajuda ele a acompanhar isso no cartório. Mas quem é obrigado a acompanhar é o advogado. Honorários para o usucapião se tornam melhores que a do GEL. Por quê, Margarete? É pelo seguinte, porque quando você vai fazer um georreferenciamento, qual que é a parte mais difícil? Aquela assim que mata todo mundo de esgota. Primeiro, você correr atrás da certidão do imóvel, ter que ler, às vezes você tem que recompor aquela matrícula, refazer a matrícula, para fazer a geometria do imóvel. Você tem que estudar várias matrículas, às vezes você tem que estudar uma certidão de inteiro teor. Então, assim, no Spragel, no usucapião ele tem documento, vai ter, porque se ele tiver, ele vai ter que apresentar, é claro, nós estudamos sobre isso, se ele apresentar, quem vai ter que analisar é o advogado, e não você. Então, com isso, você vai cobrar por um trabalho georreferenciado, que você já vai saber que vai ter que certificar quando o cartório solicitar. Então, você já vai falar para o cliente que você já vai implantar os marcos, já vai fazer tudo como se fosse o gel. Tanto que você vai fazer a planilha e vai testar a planilha, ver se está tudo certo, se não há sobreposição nem nada. Mas a parte documental, por exemplo, o cartório não vai te devolver nada, você não terá nota devolutiva, porque você vai apresentar uma planta e um memorial. Olha aí, então, assim, na verdade, o preço se torna melhor do que o gel, porque quando você for fazer o gel, você não tem documento para analisar também, você só vai certificar. Então, assim, a dificuldade da usucapião é menor. E outra coisa, a usucapião é um trabalho, é uma RT. O gel é outro trabalho, é outra RT. Só que o que acontece? Vocês comentam aí se eu estiver exagerando. O que acontece é que nós, vou até falar nós, de modo geral, vamos dar um preço só, já falando para o cliente que quando for certificar já está pago, ou fica 10% para pagar quando for certificar, porque a gente não vai trabalhar com a hipótese de que são 2 trabalhos diferentes. Um é um trabalho, um RT. Você está fazendo um trabalho para dar entrada no usucapião. O outro você vai fazer um trabalho para o registro. Só que já está medido, já está com a planilha pronta que você deixou. Você já fez com a área geodésica local, sistema geodésico local, então vai estar tudo pronto. Mas é outro serviço. É claro que você não vai cobrar o valor total de um gel. Mas no mínimo também você não vai dá praticamente de graça, desvalorizando seu serviço, falar que é só certificar, né?
concorrência pode ser driblada com seu conhecimento. Por quê? Porque nem todos os profissionais têm entendimento das leis, das normas da usucapião. E quando o cliente nos procura, ele também não sabe, talvez ele nem sabe que o advogado vai ter que acompanhar. Quando ele procura o agrimensor, ele procura para saber se ele tem direito, se ele não tem, o que ele deve fazer. Então, se você mostra para ele que você tem um conhecimento, você já perguntou quantos anos ele está no imóvel, que tipo de usucapião que ele se enquadra, quantos anos que ele deve ter ali no imóvel, se ele teve tempo que foi interrompido ou não, então você vai mostrar um conhecimento para ele que às vezes o seu concorrente não tem. E a tendência é voltar onde tem mais conhecimento. E outros clientes, é claro, podem surgir. Outros clientes de CCIR, de CAR, de ITR, outros clientes de usucapião, de GEL, porque o cliente indica outro cliente. Você indo no imóvel, você pode fazer um contato, uma amizade, um conhecimento ali com o proprietário vizinho, amizade não, conhecimento ali, se identificar, deixar um cartão. Eu acho então que é uma boa oportunidade para nós também, mas tem que se valorizar. E eu trouxe aqui para gente uma comparação do valor que seria cobrado entre um profissional da agrimensura e um advogado. Eu vou fazer com duas áreas que são fáceis de aplicar a fórmula, porque a raiz quadrada de 49 é 7, a de 9 são 3. Bom, então, quanto que o agrimensor cobraria? Pela fórmula, 49 hectares seria R$ 7.315, e os 9 hectares, R$ 3.135. Pouquíssimos agrimensores trabalham com o mínimo. Fala, não, qualquer GEL meu mínimo é R$ 5.000. Eu conheço alguns que têm um valor mínimo, mas eu conheço outros que o mínimo dele é abaixo do mínimo do outro. Então, se ele vai fazer, por exemplo, uma área de 49 hectares, nada impediria de ele dar um preço de R$ 10.000. Mas ele dá o preço, se ele jogar a fórmula 7.000, ele vai falar, não, ele não vai me pagar. O agrimensor já é pessimista, ele fala, não vai pagar isso tudo não. Aí ele abaixa para 5.000. Ele não foi no imóvel, não viu as dificuldades, ele não viu que tem serra, ele não viu os cursos d'água que são difíceis, que tem mata e tanta coisa, ele não levou em conta nada disso. Ele deu o preço de 5.000 porque na cabeça dele o cliente vai achar caro o preço de 7.315. Só que aí o cliente dele foi em um outro agrimensor que falou que ia pegar por 4.000. Aí o que ele faz? Ele fala, não, eu te faço por 3. E eu estou falando isso aqui, não é achismo meu não, é realidade. Então, assim, o agrimensor ele não se valoriza. Esses profissionais da nossa área estão sempre achando que o preço está muito, sem esquecer da dificuldade que passa. Já o advogado, naquela hipótese ruim mesmo, ele pegou uma área que só vale R$ 5.000 o hectare. Isso eu estou falando, não estou falando área de Tocantins, nem de Goiás, não. Estou falando área, assim, que infelizmente ela é menos valorizada, porque o nosso Brasil é um país complexo, né? As áreas são diferentes. Tanto que 49 hectares, talvez lá no sul, é uma área muito grande, é uma baita de uma fazenda. 49 hectares em Goiás, Mato Grosso, Tocantins, não é nada. Mas o advogado cobraria nessa área R$ 49.000. E na área de 9 hectares, R$ 9.000. E se o cliente dele fosse falar que estava caro, nessa de 49.000, 49 hectares vezes 5, me parece que é 245.000. O que ele ia dizer? Ele ia dizer o seguinte, mas sua área vai valer 500.000. E você vai ter um documento, e me dá muito trabalho, tem que ir atrás de certidão e tal, por N dificuldades. E o cliente não reclama. E a gente às vezes está achando, mas 20%? É claro, não é o que ele cobra sobre o valor dos bens de um divórcio? Quanto que ele cobra para fazer um inventário? Não é 30% do valor? Tem lugar que é 20%, mas em muitos locais é 30%. Então, 30%. Uma casa que vale 1 milhão, 300.000 é do advogado. E a pessoa só fala, isso, 300.000 foi para o advogado. Mas ai do agrimensor, se numa área que vale 1 milhão, que não é nada para imóvel rural,
Na área de 1 milhão, ele falar que vai cobrar 10 mil para fazer o gel. Meu Deus do céu, a casa vai cair. Mas a casa vai cair porque a gente está acostumado a derrubar a casa mesmo. Quem derruba a casa somos nós. Então, eu incluí nesse curso essa composição de preços, esses comentários, para a gente ir vendo assim, tanto que a gente se desvaloriza, não é mesmo? A gente esquece da nossa responsabilidade técnica, da responsabilidade profissional. E acontece o que a gente tem visto hoje em dia, tantos cancelamentos, faz a usucapião sem a medida já referenciada, quando vai certificar, aquela área não serve, tem que fazer uma mudança ali no processo do usucapião e aquela dificuldade toda. Então é melhor trabalhar correto, se valorizar e cobrar um valor justo, porque valor grande, alto, ninguém consegue, não é?